Bom dia, meu povo. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você tá vendo. Para quem tá chegando agora, primeiro vídeo, seja bem-vinda, bem-vindo. Estamos fazendo leitura diária de provérbios, tá? Cada dia referente a uma data. Hoje é dia 26, então leremos Provérbios 26, tá? Pega o caderninho de vocês, papel, caneta, que vocês tiverem aí. E nós estamos fazendo leitura diariamente, mas também nós estamos anotando alguns tópicos, né? Como, por exemplo, o versículo que mais nos marcou, porque esse versículo nos marcou, o que nós aprendemos com isso, como nós podemos aplicar, algo pelo qual nós somos gratos, tá? Então, sinta-se à vontade, se quiser compartilhar com alguém, compartilhe. Lembrando que você que está aqui no YouTube, eu tenho o meu canal no Instagram e eu faço as lives pelo Instagram e depois eu salvo e compartilho aqui no YouTube. Por que eu não faço diretamente aqui? Porque eu não tenho um número de seguidores inscritos suficientes. Mas a minha meta para o futuro é fazer as lives somente aqui no YouTube. Porque fica mais fácil, não tenho limite de horário. É mais fácil de ter o controle. No Instagram, o limite de time da live é 1 hora. Ontem, por exemplo, nós perdemos a live de ontem porque eu atingi o limite de 1 hora e eu não consegui salvar ela. E aí, o que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos ler o Provérbios 26, mas depois eu vou fazer uma recapitulação, vou ler novamente o 25 por alto só, e vou falar os tópicos que eu anotei do 25 para poder ficar gravado, e aí sim na edição eu corto e salvo, como dia 25 e dia 26, porque ontem foi dia 25, eu não consegui salvar, infelizmente. Então, por favor, se esse vídeo tocar alguma coisa no seu coração, se você gostar, tem mais leituras aqui, quero trazer convidados aqui para dar testemunho, quero futuramente fazer documentários. Então, se de alguma forma isso te abençoou ou você se agradou de qualquer coisa, se inscreva aqui, por favor, compartilhe se sentir no seu coração, para nós conseguirmos ter mais autonomia e fazer as coisas mais aqui no YouTube, tá bom? Vamos começar orando, esqueci de trazer minha água. Maravilha. Eu vou pegar água, já volto. Tenho que lembrar de fazer esse corte no YouTube. Vou pegar minha água, já volto e aí nós vamos orar, tá? Esperem aí. Bom que vocês sabem que vocês são de casa, então eu sou assim no dia a dia. Eu ajo assim, eu faço assim, eu falo assim. Aqui é tudo real, nu e cru, né? Nu e cru, não sei se é essa definição. Vamos orar. Pai, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por esse dia, pelas nossas vidas, pelas nossas casas, nossas famílias. Pedimos aos anjos ministradores do Senhor, os guardiões protetores, para guardar nossas vidas, casa e família. Aonde essa pessoa estiver ouvindo agora esse áudio, ouvindo, vendo, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estarem acampados, guardando tudo que é deles. Tudo que leva o nome deles, tem o sangue deles, desde planta, roupa, bicho, animal, filho, filha, material de escola, tudo que é deles. Leva o nome deles, leva o sangue deles. Que o Senhor proteja debaixo das suas asas, que o Senhor guarde livre. Em nome de Jesus pedimos o direcionamento dessa leitura, que seja feita a sua vontade. Amém. Amém? Bora lá, Provérbios 26. Eu começo lendo pela versão VFL, versão fácil de ler. E aí eu vou marcando aqui na minha Bíblia para depois nós anotarmos.
Provérbios 26. Honrar um tolo é tão impróprio como ter neve no verão, ou chuva na colheita. Como pássaro que foge, ou andorinha que voa, sem pousar, assim a maldição injusta não pausa sobre ninguém. Já vou marcar esse versículo. Já está marcado. Vamos falar dele, tá? É necessário castigar os cavalos por freios nas mulas e castigar os tolos. Então, deixa eu marcar. Ao responder, o insensato não seja tolo como ele. Então, Deus está falando. Vai discutir ou aconteceu uma discussão, qualquer coisa. Cuidado no falar. Não responda conforme ele responderia. Respondeu o insensato como ele merece, para que ele não pense que é sábio. Tô falando bastante sobre insensatez, vamos falar sobre isso. Enviar uma mensagem por meio de um tolo é como cortar os próprios pés ou procurar problemas. Meu Deus. Tô entendendo, pai, tô entendendo. Um insensato que tenta dizer um provérbios é como um coxo que tenta andar. Honrar um insensato é tão absurdo como amarrar uma pedra na funda. Como bêbado que não sente espinho na mão, assim é um insensato quando fala o provérbio. Como um arqueiro que atira ao acaso, assim é quem dá emprego ao insensato ou a alguém que não conhece. Então aqui, no Provérbios 10, Deus já está nos ensinando a administrar as coisas. Como nós devemos contratar as pessoas, como nós devemos nos portar. Você não conhece a pessoa, tem que fazer testes. É por isso que o RH faz testes. Você vai dar um emprego para alguém, conheça ele, saiba se ele é tolo ou não. Então, até que em Provérbios ensina sobre a administração. 11. Como o cão que volta ao vômito, assim é o insensato, que volta a fazer a mesma loucura. Meu Deus. 12. Há mais esperança para o insensato do que para quem pensa que é muito sábio. Isso por quê? Porque quem é insensato, quem é ignorante, né, podemos dizer assim, ele pode aprender, ele pode ser corrigido. Mas aquela pessoa que acha que sabe tudo, aquela pessoa que sabe de tudo, aquela pessoa... Qual é a palavra que podemos definir? Que acha que adquire conhecimento de tudo, é muito mais difícil de você corrigir, porque ela tá sempre certa. 13. O preguiçoso diz, não posso ir trabalhar, porque não há um leão lá fora para poder me matar. Como a porta gira nas dobradiças, o preguiçoso vira-se de um lado para o outro na cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas tem preguiça até de levar a comida à boca. O preguiçoso se julga muito sábio, do que 7 sábios querendo dar conselhos para ele. Quem se mete numa discussão alheia é como quem agarra um cão pelas orelhas. Aqui, Provérbios também está falando do comportamento, como você deve se portar, como você deve tomar posicionamento em relação a algumas coisas, né? Bom dia, mãe benção. Eu ia responder a senhora agora. Bom dia, Kelvin. Então, aqui no provérbio... Benção, mãe. Eu falei benção, né? Aqui no provérbio 17 fala assim. Ouve. Quem se mete numa discussão alheia é como quem agarra um cão pelas orelhas. Então, do Provérbios 1 até o 12, ele está falando sobre
comportamento. Sobre comportamento em relação a pessoas que são tolas e ignorantes. Manda um beijinho pra amada. E aí, do Provérbios 13, que nós estamos lendo até o 16, estava falando sobre o comportamento de quem é preguiçoso. E aí agora do 17 ele tá falando novamente, ele volta pro contexto de quem é ignorante, quem é tolo. Quem se mete na discussão alheia é como agarrar um cão pelas orelhas. Eu não sei vocês, mas vocês sabem que eu tenho o... Ah, ok, mãe. Vocês sabem que eu compartilho minhas coisas aqui com vocês, eu não tenho problema nenhum de admitir, de assumir erros, até porque a palavra do Senhor diz que coisas escuras têm que vir à tona, a claridade, e é assim que nós somos curados, é assim que nós conseguimos alcançar misericórdia. Então eu não tenho problema nenhum de falar defeitos meus ou coisas minhas assim, principalmente quando se trata de correção do Senhor. Eu era um tipo de pessoa que se eu visse um injustiçado sendo injustiçado, eu tomava partido, né? E eu já falei isso pra vocês, até uma amiga minha falar sobre algumas coisas, e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. E aí eu já falei pra vocês que Provérbios todo tem vários comportamentos. Os primeiros aqui que nós vimos, eles estão falando até de contratação de pessoas. Tipo, pessoas que você deve escolher para contratar se você tiver uma empresa. E aqui tá falando até de comportamento em relação a lidar com o outro. Tipo, você não deve entrar numa discussão alheia. Por quê? Porque se você entrar numa discussão alheia, é como se você estivesse pegando um cachorro, um cão pelas orelhas. O que é isso? Vamos simular um pitbull. Eu tenho pavor de pitbull. Você pega um cachorro pelas orelhas, o que ele vai fazer? Ele vai te morder. Então aqui em Provérbios já diz que você não deve se meter na discussão dos outros. E às vezes nós temos essa nossa tendência do senso de justiça, aí eu voltando pra mim, de às vezes nós vemos uma coisa errada e nós queremos nos meter. Quando Deus fala, você não deve se meter. Então se a gente aplicasse Provérbios na nossa vida desde sempre, muitos problemas das nossas vidas acho que nem aconteceriam. Por quê? Porque Provérbios fala justamente disso, da gente não se meter onde nós não somos chamados. E várias outras coisas. 18. Como um louco que lança flechas mortais. É a pessoa que engana a outra. E depois diz que é só brincadeira. Novamente, Deus falando sobre o comportamento. Sem lenha e fogo. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem difamador, acaba a contenda. Aí, novamente, o Senhor falando. Se você for uma pessoa que abafa, né? Eu já falei isso. Tem gente que expõe a nudez do outro, né? A nudez é um linguajar crentez de falar. Se a pessoa tá passando por uma situação e ao invés de você preservá-la ela, você vai lá e expõe mais ainda essa situação, a palavra do Senhor aqui tá dizendo que você é um insensato. Porque se você for inteligente, a contenda acaba em você. E é isso que eu falo muito com vocês. Muitos boatos, muitas coisas nós ouvimos e para na gente. Tem que parar na gente. 21. Com o carvão se avivam as brasas. Com a lenha se aviva o fogo. Com pessoas agressivas se avivam as brigas. Então, novamente, o Senhor falando... Se você for uma pessoa pacificadora, a contenda não chegará até você e as brigas vão ser cessadas, porque você vai ser uma pessoa pacificadora. 22. As palavras do caluniador são como doces. São como os doces. Eles descem até o íntimo do estômago. Com verniz de prata sobre um vaso de barro são as palavras bonitas mal intencionadas. A pessoa má esconde o ódio que tem com as suas palavras, mas no seu coração planeja mal. O que ela diz parece correto, mas não acredita nela, pois o seu coração está cheio dos maus pensamentos. Embora ela tente esconder o seu ódio, no fim todos ficarão conhecendo a sua maldade. Quem abre um buraco cairá nele. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. O mentiroso mostra suas mentiras que o odeia
aquele que engana. E a pessoa que fala bem da outra pessoa, porém, tem mais intenções, provoca ruim. Então, bora lá começar nossos apontamentos, nossas anotações. O Provérbios 26 está dividido basicamente em 3 partes. Primeiro está falando sobre tolo e insensato. Do 13 até basicamente do 13 ao 16 está falando do preguiçoso. Comportamento de quem tem preguiça de fazer as coisas. E aí do 17 em diante está falando sobre atos e consequências em relação à irresponsabilidade, em relação à mentira, em relação ao engano. Então esse Provérbios agora está dividido em basicamente 3 partes, tá? Bora lá, o versículo que mais me marcou. Não sei vocês. Estão conseguindo ver e ouvir direitinho? Eu vou colocar o principal, que foi o versículo 2, porque já está marcado aqui em mim. Mas nós podemos considerar também que do 3 até o 10... até o 12 também... são versículos interessantes para nós anotarmos e para nós pontuarmos. Bom dia, Joyce. Estamos lendo Provérbios 26, fazendo as primeiras anotações. Por que o versículo 2 me marcou e os outros versículos? E agora eu vou falar para vocês, né? O versículo 2 diz uma coisa que o meu pai sempre fala. E é uma coisa que nós estudamos no mundo espiritual, nós estudamos muito em batalha espiritual, tá? Vou ler para vocês entenderem. Como o pássaro foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não pousa. Na versão aqui, como o pássaro que foge ou a andorinha que voa sem pousar, assim a maldição injusta não pousa sobre ninguém. Por que nós aprendemos isso? Por que esse versículo me marcou? Quando nós estudamos um pouquinho sobre libertação, sobre batalha espiritual, nós aprendemos que... isso daqui é verdade, realidade, não tem nada fake não, espera aí. Voltei, meu lápis caiu. O mundo espiritual é regido por autoridade e o mundo espiritual é regido por legalidade, tá? Existe um livro muito bom, Tribunais do Céu, se eu não me engano. Se vocês procurarem por Rebecca Brown, vocês vão ver. Ela é muito estudiosa, ela fala muito sobre libertação espiritual. O mundo espiritual é regido por leis. Se nós formos pegar lá em Jó, nós também podemos ver isso, tá? Jó, teoricamente, aos olhos do Senhor, e a palavra diz que Jó era um homem reto, sensato, bom, e não havia ninguém na terra conforme ele, tá? E uma maldição recaiu sobre a vida de Jó. Que foi o quê? Jó perdeu tudo. Jó perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu tudo. Foi o Senhor que permitiu que Jó perdesse. Só que, eu já li Rebecca Brown, qual dos livros? Ele veio para libertar cativos, oprimido ou o tribunal? É maravilhoso. Eu amo. Super indico Rebecca Brown, tá? Pra quem gosta de Ministério de Libertação. Eu gosto muito. Voltando pra Jó. Senhor permitiu que coisas acontecessem para Jó, para testar o coração de Jó, óbvio. Mas tem uma coisa que passa despercebido pela maioria das pessoas que pregam Jó, que é a presença de Leviatã, tá? Jó começa a contestar, eu não lembro se é do versículo 22 ou do versículo 12 em diante, Jó começa a contestar o Senhor. Ai, por que eu nasci? Ai, maldito seja o dia em que eu nasci.
e isso, e aquilo, era melhor não ter nascido, isso, aquilo que eu fiz. E Jó começa a se questionar. Em momento nenhum a palavra do Senhor fala que Jó pecou, tá? Em momento nenhum. Deus fala que Jó não pecou. Mas Jó começa a se questionar. E aí o Senhor vai lá e pá! Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu criei isso? Onde você estava quando isso? Porque até então o Senhor estava em silêncio. O Senhor deu a permissão para o inimigo tocar na vida de Jó, tá? E novamente, a palavra diz que Jó era um homem perfeito, não. Jó era um homem... Ai, qual foi a palavra que eu falei? Eu falei a palavra. Reto perante ao Senhor. Ele veio para libertar cativos. Ok, é o meu livro preferido da Rebecca Brown. Leiam, gente. Vocês vão estudar muito, aprender muito sobre o mundo espiritual. Aquilo explodiu minha mente. Ele veio para libertar cativos e oprimidos. É maravilhoso. Foi o primeiro livro de libertação que eu li em 2020. E aí, desde então, fiquei apaixonado pelo Ministério de Libertação. Voltando. Deus começou a questionar a Jó um monte de situação. Tá? Lembrando que Jó era um homem reto. Jó não fazia nada de errado. Jó era um sacerdote da sua casa. Jó oferecia sacrifícios ao Senhor antes dos filhos dele pecar, antes de pensar em pecar. Jó já oferecia sacrifícios para o Senhor. Só que aparece lá e Deus fala em Jó. Eu não lembro qual capítulo, se vocês souberem, vocês coloquem aqui, porque eu sou de lembrar a história e não capítulo. Que Deus vai lá e fala sobre Leviatã. Eu não sei vocês, mas vocês já estudaram sobre Leviatã? Leviatã é um trono de orgulho. Quando Deus menciona Leviatã, Deus fala que Jó era orgulhoso. Então Deus permitiu que Jó perdesse tudo aquilo que ele tinha, mesmo sabendo que Jó era um homem reto, segundo o coração do Senhor, temente o coração do Senhor. E Deus questionou muitas coisas. Jó questionou muitas coisas ao Senhor. E o Senhor foi respondendo. E em momento nenhum, Jó pecou contra o Senhor. Só que Jó tinha uma raiz de orgulho. Porque Jó era tão perfeito, que Jó fazia tudo antes, justamente antes de pecar, antes de pensar nos filhos dele pecarem, ele já fazia um sacrifício ao Senhor. Qualquer coisa, Jó já estava muito preocupado em o que eles vão fazer. Eu vou sacrificar o Senhor para o Senhor já perdoar antes mesmo de pecar, antes mesmo de acontecer o pecado. Jó já fazia isso, né? Só que Jó tinha uma raiz de Leviatã, que é orgulho. Por quê? Porque Jó era bom. E Deus queria tratar isso. Então, assim, leiam depois, tá? Peço ao Senhor Espírito Santo para dar direcionamento para vocês. Mas eu acho que o Senhor não ia apresentar na Bíblia um contexto e falar de um trono de orgulho, que é Leviatã, à toa. Não ia. Deus, no Antigo Testamento, falava sobre vários principados e potestades, mas não falava muito sobre alguns tronos. Falava sobre Moloque. Moloque também é um trono. Leviatã também é um trono. E Leviatã é um trono do orgulho. Por que Deus ia mencionar Leviatã do nada no livro de Jó? Se Jó era um homem temente reto ao Senhor. Porque Jó tinha uma raiz de orgulho. E aí, a partir do momento que Jó admite, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele admite que ele não sabe de nada, ele não conhece nada, ele não é nada, tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E aí o Senhor vai lá e restitui tudo. Tudo em dobro. Então, assim, por que esse versículo 2 me marcou? Porque diz que assim como um pássaro foge ou a andorinha voa sem pousar, assim a maldição sem causa não encontra repouso. Não repousa sobre você. E aí, nesse contexto, nós aprendemos sobre... existe brechas que você abre. Por isso que eu falei de libertação. Ele veio para libertar cativos. Que você abre. Maldições que podem vir geracionais, que você não fechou a porta.
ilegalidades que você permitiu. Bom dia, Bruno. Que você permitiu. Ou provas realmente do Senhor. E eu sempre falo isso. Sempre falo isso, né? Tem a vontade soberana do Senhor e a vontade permissiva do Senhor. Mas é a vontade do Senhor. A soberana é que você ande de acordo com aquilo que ele planejou, que o plano dele é perfeito. Porém, Deus te deu um livre-arbítrio. Então, com o seu livre-arbítrio, você faz o que você quiser. E o Senhor está permitindo isso. Está permitindo que isso aconteça. Mas não quer dizer que é a vontade soberana dele. Ok? Então, às vezes, nós passamos por provas que o Senhor permite que nós passemos para nos testar e nos provar. Às vezes, é numa raiz de orgulho, numa raiz de rejeição, numa raiz de soberba. Às vezes, é em algo que ele ainda quer tratar em nós. Então, ele permitiu que acontecesse. Foi o que aconteceu com Jó. Ele permitiu, ele testou. O inimigo tocou em tudo, menos nele. Mas o Senhor permitiu para provar o coração dele. Para ver onde estava o coração dele. Tá? Então, a vontade permissiva do Senhor, ele permite você passar por dificuldades. As brechas que você mesmo fez, pecados que você mesmo abriu, ou geracionais que veio e você não fechou porque você não teve revelação, porque você não teve entendimento, porque você não sabia que precisava fechar. Age dessas 3 formas. Então a maldição só vai pousar em você se ou o Senhor está permitindo para te testar, ou você permitiu, você cometeu algum pecado e isso veio sobre você, ou é geracional e você não fechou essa porta. Porque a maldição sem causa não pousa. Então que a gente leve isso para o nosso coração, tá? Por que esse versículo me marcou? Porque o Senhor nos ensina que nenhuma maldição e que nada que nós passamos é por acaso. Tem um fundamento. E aí, geralmente, quando é o Senhor, ele vai ficar em silêncio, igual aconteceu com Jó. Deus mesmo veio para Satanás e falou: tá vendo ali meu servo? Meu servo é muito reto. E aí, como Satanás já sabia que tinha um trono de orgulho, falou: deixa eu tirar tudo que tem nele para ver se ele vai continuar reto no Senhor. E aí Deus falou: tá bom, pode tocar. E aí o Satanás foi lá e tocou em tudo na vida de Ló. E aí o Senhor falou: viu? Mesmo assim ele não pecou. E aí o Satanás vai lá e fala: tá bom, deixa eu tocar na saúde dele. Aí quando ele taca na saúde dele, mesmo assim Ló não peca, mas Ló questiona o Senhor. E isso. E o Senhor, ó, em silêncio. Depois que Ló se questionou, chorou, renunciou, desejou morrer. Jó, eita gente, desculpa. Jó é muita gente, né? Depois que Jó chorou, esperneou, falou tudo, aí o Senhor falou: acabou, Jó, acabou. Então tá, bora lá. Quem era você? Quem é você? E aí o Senhor começa a falar e questionar Jó. E aí o Jó cai em si e fala: realmente, eu não sou ninguém. Então, o trono que influenciava Jó, que era o trono de Leviatã, foi exposto. Porque o Senhor falou de Leviatã: você estava lá quando eu formei os mares e eu lancei Leviatã no fundo do abismo? E aí Jó: não. E aí o Senhor: esse trono, o trono de Leviatã, te influenciava. E você nem percebia. Você é um homem reto. É um homem muito preocupado. É um homem que me serve. É um homem que comete sacrifícios. Mas o trono de Leviatã te influenciava. E Leviatã é orgulho. E aí ele desmonta aquele trono. E Satanás tira tudo que é dele. E Deus fala: bom, agora você admitiu, você me conheceu, sabe quem eu sou, pronto, tá tudo restaurado. Leviatã agora não tem mais influência na sua vida espiritual. Forte, né? Muito forte. Então, porque o Senhor nos ensina que nenhuma maldição
ou que nada é por acaso, pois ele nos fala por que as coisas acontecem. Então, cabe a nós buscarmos ao Senhor para saber o que nós precisamos ser tratados. O que e aonde, né? Amém? Estão entendendo? Faz sentido para vocês? Novamente, eu sempre falo aqui pra vocês. Se vocês não concordarem ou achar que não tem nada a ver, ou o que você tá falando, menina maluca, heresia, leia a palavra e peça ao Senhor revelação. O Senhor vai dar revelação pra vocês, tá? Assim como Ele tem dado revelação a mim. Amém? O que eu aprendi? Eu aprendi nesse contexto. Eu aprendi que o Senhor nos ensina o Senhor nos ensina tudo. Do versículo 3 ao 10 fala sobre comportamento, sobre preguiça, fala sobre atitudes tolas, ignorantes, insensatas. E do 13 ao 16 fala sobre preguiça. E o restante fala sobre o comportamento. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que o Senhor nos ensina tudo. Aqui vemos que do versículo 3 até o 12 fala sobre o comportamento dos tolos e dos sábios. A partir do versículo 13 ao 16, fala sobre preguiça. E do 17 em diante fala sobre comportamentos. Ok? Isso pra mim, tá? O que eu preciso mudar? Falando sobre comportamento, sobre conselho, sobre preguiça. Tá. Como eu posso aplicar isso hoje? Algo que eu sou grata. Eu sou grata. Vou colocar aqui, vou pular. Eu sou grata porque o Senhor tem me dado muitas revelações em relação a esse versículo 2.
Ok? Como eu posso aplicar isso hoje? Fazer uma oração específica ao Senhor. Sobre isso, sobre esse versículo, sobre o comportamento, sobre tudo. E ver o Senhor se tem algo que precisa ser tratado, mudado. O que eu preciso mudar? Me examinar. Eu não vou falar, tá? Vocês escrevem aí o que vocês precisam mudar e eu vou escrever hoje e eu não vou falar pra vocês. Ok? Tá tudo certo? Tem alguma coisa que vocês querem compartilhar? Algumas coisas que vocês acharam interessante, que concordo ou não concordo, para nós orarmos e fazermos uma breve leitura do capítulo 25, que foi de ontem, que eu não consegui salvar e eu preciso salvar. Então, nós temos pouco tempo e eu preciso finalizar. Vocês concordam, não concordam também, tudo bem? Peçam ao Senhor Espírito Santo para dar sabedoria e direcionamento para vocês. Mas nesse contexto de hoje, o versículo que mais me marcou, que é o que eu mais gosto, é o 2, mas também do versículo 3 ao 13, que fala sobre preguiçoso também, tem muitas chaves aqui. Eu aprendo com o Senhor sobre isso. Sobre os comportamentos, sobre direcionamento, sobre o que o Senhor quer, sobre o que o Senhor nos ensina a fazer, a tomar posse, a direcionado. E também esses versículos me marcaram porque o Senhor nos ensina, nos instrui, que nada é por acaso. E Ele sempre nos dá uma direção. Às vezes nós não sabemos, não entendemos a direção que Ele dá, tá? Mas quando o Senhor fala que a maldição sem casa não encontra repouso, é por isso. Porque Ele sempre nos instrui, sempre fala alguma coisa que precisa ser tratada e às vezes a gente não sabe. Ou não tá ouvindo. Eu sou grata porque eu tenho percebido, vivido, vivenciado, experimentado muitas revelações sobre esse versículo 2, em relação à minha vida, em relação à minha família, em relação a várias coisas. Então, é isso que esse versículo falou para mim, esse capítulo todo falou para mim no dia de hoje. Deixem aqui a opinião de vocês, o que vocês acharam ou não. E aí, enquanto isso, eu vou orar rapidinho para nós finalizarmos essa leitura, para nós lermos rapidinho 25. Amém? Deixem aí a oração de vocês, o comentário de vocês. Pai, te agradecemos por essa leitura, te agradecemos pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado ao longo desses dias, ao longo dessas semanas, ao longo desses meses, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na nossa casa, na nossa família, pelas revelações que nós estamos tendo com o Senhor diariamente, constantemente. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós de uma maneira incrível. E por todo o cuidado e por todo o carinho, por tudo que o Senhor tem feito, nós somos imensamente gratos por tudo, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Eu peço que o Espírito de revelação venha se revelar no dia de hoje a cada pessoa que leu esse livro, esse versículo, esse capítulo, que essa palavra possa trazer confronto, mas que essa palavra possa trazer revelação.
Quais são as brechas que nós permitimos, abrimos, que precisam ser fechadas? Quais são as legalidades que nós cometemos? Quais são os tronos que estão nos influenciando a nossa vida? As iniquidades que vieram de geração, que permanecem ainda, que nós não fechamos? Ou o que é tratamento do Senhor para nossas vidas? Que o Senhor possa trazer revelação e entendimento. Que o Espírito Santo possa nos conduzir à mudança, à verdadeira mudança e à verdadeira transformação. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela sua misericórdia e o seu amor. Graças eu te dou por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém?